Olá, alunos, boa tarde. Vamos aí para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar o livro Buriti mais Geografia e nós vamos para as páginas 10 e 11, tá bom? Na aula passada nós começamos a conversar a respeito aí do nosso livro, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica populacional brasileira. Então, nós observamos essas duas imagens para a gente entender o que tinha em uma e o que tinha na outra, né? E agora nós vamos dar continuidade. Nós vamos iniciar aí no capítulo 1, quantos somos e onde vivemos. Brasil, país populoso, mas pouco povoado. Vamos entender o que quer dizer isso, tá? Em 2015, de acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, a população absoluta ou total do Brasil era de cerca de 205 milhões de habitantes, tá? Então, o nosso território nacional é composto aí, em média, né, população absoluta ou total de 205 milhões de habitantes. Com a quinta maior população do mundo, o Brasil é considerado um país populoso. Mas, se por um lado o Brasil tem um elevado número de habitantes, por outro, o país é pouco povoado. E vamos entender isso, tá? Sua densidade demográfica ou população relativa é baixa, porque é considerado aqui, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, se a gente for ver o tamanho do Brasil, mesmo esses 205 milhões de pessoas, que é um número relativamente alto de pessoas vivendo em um país, ele é pouco povoado, né? Porque a concentração de habitantes é 24 habitantes por quilômetro quadrado. E isso é considerado um país pouco populoso de acordo com o seu tamanho. Aqui nós temos uma tabela, países mais populosos do mundo. A China, ela lidera, olha a quantidade de pessoas que habitam aqui, a China, mais de 1 bilhão 376 milhões 48.943 habitantes. A Índia tem 1 bilhão 311 milhões 50.527. Os Estados Unidos têm 321 milhões 773.631 habitantes. A Indonésia, 257 milhões 563.815. E aí vem o Brasil em quinto, com 204 milhões e 900 mil habitantes, tá? Então, se a gente for comparar, o Brasil, ele é populoso, né? Mas em relação à China e à Índia aqui, ele fica em quinto lugar. Vamos entender o restante aí para a gente entender a diferença de populoso e povoado. A distribuição da população no território. No Brasil, a população não se distribui de forma regular pelo território. Ela se concentra mais em algumas áreas e menos em outras. Podemos perceber essa irregularidade ao comparar a densidade demográfica das regiões brasileiras. Vamos observar a tabela abaixo. Então, o que quer dizer? Aqui na página 11, nós temos um mapa do Brasil. O Brasil, ele é dividido por regiões, tá? Então, nós temos aqui, é a região norte, tá? Então, depois nós temos a região nordeste. Nós temos aqui, a região centro-oeste, aqui nós temos a região sudeste e aqui nós temos a região sul. Se a gente for ver a densidade demográfica, a gente repara aí, que tem regiões que são maiores que outras. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que aqui no Amazonas, que é um lugar muito maior do que São Paulo, de repente aqui a gente vai ver ali, não tem tantos habitantes como tem em São Paulo. Mesmo São Paulo sendo pequeno, acaba faltando espaço, né, para as pessoas que vivem aqui, né, que acabam morando em prédios.
E aqui no Amazonas, nós temos a floresta amazônica, nós temos uma população inferior à de São Paulo. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos o Brasil, que é o total, né? Como nós já falamos, 204 milhões e 900 mil habitantes. E a área total aqui, ó, 8.515.767 quilômetros quadrados, tá? E a densidade demográfica aqui, 24, que seria o que a gente falou, né? Ó, 24 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, nós temos aqui que seria 24. E aí, nós temos as regiões que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Se a gente for olhar, a região norte, ela tem essa quantidade, ó. Aqui, se a gente for observar, a população, aonde que é maior aqui, ó? Nós temos no norte, 17.524.000, no nordeste, 56.641.000, centro-oeste, 15.489.000, sudeste, 85.916.000 e sul, 29.290.000, tá? E aqui nós temos a área, né, de cada região. E aqui a nossa densidade, ó. Dá uma olhada, como eu falei para vocês, a região sudeste. A região sudeste é essa pequenininha aqui, ó. E olha só a região norte, como ela é abrangente em vários estados e olha como é grande. Se a gente for observar a densidade, ó, na região sudeste, que é onde fica nosso estado de São Paulo, a densidade demográfica é de 93 habitantes por quilômetros quadrados. E lá na região norte, aonde fica uma área muito grande aí, nós temos 5. A densidade demográfica é 5 habitantes por quilômetros quadrados, né? Então, a gente consegue perceber a diferença. E aonde entra aqui, ó, que há essa irregularidade, né? Que não é só porque lá no Amazonas é um estado gigantesco que tem mais habitantes do que aqui São Paulo, que é bem pequenininho. Ó, o Rio de Janeiro aqui, ó, menor ainda, o Espírito Santo, né? A região sul, ó, é a menor que tem, né? É composta por apenas 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós vamos ver mais pra frente, depois, as regiões, para vocês conhecerem melhor, tá bom? Aqui embaixo, nós temos 2 perguntas que vocês vão responder, tá? E eu vou ler para vocês. Qual é a região brasileira que tem a maior densidade demográfica e a menor? Então, vocês só vão olhar aqui na tabela e vão responder qual que é a que tem a maior e qual que tem a menor. A região é essa daqui, tá? Vocês só vão olhar e vão responder. Qual é a densidade demográfica da região onde você vive? Qual é a região que nós vivemos, crianças? Se nós estamos em Itanhaém, no estado de São Paulo, então nós vivemos na região sudeste. Vocês vão olhar e vão registrar, lembrando que vocês podem escrever no livro, não tem problema, tá bom? Pode, que o livro é de vocês, livro totalmente consumível. E aqui na página 11, onde nós já vimos o mapa do Brasil, nós podemos observar essa irregularidade na distribuição da população, como eu acabei de falar para vocês, tá? Então, aqui nós temos a nossa legenda, ó, para vocês entenderem aonde está mais clarinho, a densidade demográfica é até 5. Aonde está laranja é de 5,1 a 10. Aonde está aqui, ó, laranjinha, de 10,1 a 25. O vermelho de 25,1 a 100. E onde está o vermelho escuro, vinho, mais de 100,0. Olha só, São Paulo e Rio de Janeiro, tá vendo? Que são muito habitados, mesmo não sendo tão grande. Por isso que fala dessa irregularidade aí, tá bom? Se esses 204 milhões e 900 mil brasileiros fossem divididos em todos os estados brasileiros, vai ter tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui, aí o Brasil seria distribuído igualmente aí a quantidade de habitantes, mas não é assim que funciona, tá? Então, por isso que se diz que é um país populoso, por ser o 5º país mais populoso do mundo, mas ele é pouco povoado. Aqui nessa região aqui é onde tem a concentração maior de habitantes e para cá já não tem tanto, ok? Depois feito isso, nós temos aqui a questão 3.
quais são as unidades federativas mais povoadas e quais as menos povoadas. O que são as unidades federativas aí? São os estados, tá bom? Então, tem as siglas, né? Cada letrinha dessa daqui está informando um estado, que são as siglas, que vocês vão olhar na legenda aqui quais são os mais povoados e quais são os menos povoados. Como é que eu vou saber? O mais povoado são os vermelhos escuros aqui. E o menos povoado, o amarelo clarinho. Então, é só vocês olharem e registrarem apenas as siglas, tá bom? E depois, em que faixa de densidade demográfica está a unidade federativa onde você vive? Então, você vai olhar qual que é a unidade federativa que eu vivo aqui, ó, São Paulo, né? E aí, vocês vão olhar a densidade que está aqui, também facinho. Essa é a nossa aula de geografia, espero que vocês tenham compreendido. A gente vai iniciar este capítulo aí, vamos falar um pouquinho sobre o nosso país. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijos e bom final de semana!